Se você tem interesse em aprender a fazer uma torta deliciosa de frutas com manga, você está no lugar certo. Hoje, nesta aula, eu irei te ensinar a fazer uma torta deliciosa e, além de tudo, saudável. Vamos nessa! Para a massa da torta de manga, você vai utilizar os seguintes ingredientes: uma xícara de farinha de coco, uma xícara de farinha de trigo integral, 60 gramas de açúcar demerara, 30 gramas de chia, 20 gramas de pasta de amendoim ou pasta de castanha de caju, 60 gramas de óleo de coco, uma pitada de sal e de 60 a 80 ml de água. Bem, para nossa massa, nós vamos utilizar aqui uma forma. Essa forma, ela é antiaderente. Apesar de ser antiaderente, eu costumo borrifar um pouquinho de desmoldante, bem pouquinho mesmo, assim, dessa forma. E aí, eu com papel tiro o excesso do desmoldante. Isso daqui é só para garantir que a massa não grude, principalmente no fundo da forma. Essa forma aqui é uma forma que ela abre por aqui. Então ela costuma ter aqui, olha, uns veios, né? Então esses veios aqui, de repente, podem fazer com que a massa provoque isso, né? Que a massa grude. Então, para a massa não grudar, é importante colocar um pouquinho de desmoldante. Apesar, assim, que se for uma forma comum, não precisa desse passo. Todas as massas que levam açúcar, elas costumam desgrudar da forma, então não precisa ter essa preocupação. A preocupação aqui é o cuidado só para não grudar mesmo nesse veio da forma que é de aro de abrir, né? Vamos começar então misturando os secos. Então aqui eu tenho a farinha de coco, aqui eu tenho a farinha de trigo, que ela é integral, você pode usar a branca se quiser. Eu tenho açúcar demerara. Aqui eu vou colocar uma pitada de sal para dar sabor para essa massa. Aqui eu tenho chia. Por que eu vou colocar essa chia? Porque a chia, ela deixa a massa mais bonita. Fica com pontinho preto assim em volta da massa e dá uma crocância também. Então é importante utilizar esses recursos para deixar a massa um pouco mais enriquecida, mais atraente, mais agradável ao paladar. Aqui eu tenho os secos que eu vou misturar rapidamente. E eu vou abrir uma covinha aqui. Aí é momento de colocar a gordura. Aqui eu já tenho a gordura de coco e aqui eu estou utilizando a pasta de castanha de caju. Mas você pode usar a pasta de amendoim se você desejar. E aqui nós vamos começar com um pouquinho de água. Mexe. É legal utilizar a espátula nesse momento para sua mão não transferir calor para a massa. E aí, quanto mais calor você transfere para a massa, mais grudenta ela fica. E você, precisa de farinha. Vai colocando farinha e a massa fica dura. Então, nesse momento aqui é importante usar uma espátula para não transferir calor para a massa e mexer com um ponto dela. Aqui eu tô mexendo já com a mão para ver se eu cheguei já no ponto desejado. Ó, aqui já começa. Deixa eu apoiar aqui a minha espátula. Aqui já dá para começar a unir a massa com as mãos. Bem, aqui a nossa massa, olha, ela já está bem unida, enxuta. Precisamos deixá-la em repouso aí uns 15 minutos. Para quê? Para ela obedecer melhor a modelagem na forma, certo? Então, claro que se estiver muito quente o ambiente, é legal colocar na geladeira. Aqui não está tão quente assim, posso deixar repousando na própria bancada. Vou cobrir, isso daqui é legal porque não resseca a massa, né? Principalmente se é um dia muito seco, muito frio.
prontinho. E aqui você vai então esperar 15 minutos e voltar para modelar a sua massa na forma. A massa já repousou 15 minutos aqui, agora é momento de abrir. Eu vou abrir de uma maneira muito comum, que é no filme plástico. Então, como que nós fazemos isso? Então, apoio um filme plástico aqui na mesa. Dessa maneira aqui. Isso ajuda muito porque, além de evitar sujeira, né? Ajuda a desgrudar a massa na forma de uma forma bem eficiente. Aí aqui. Essa massa, ela é bem quebradiça. Inclusive, eu nem vou pegar tudo, vou deixar um pouquinho aqui no cantinho. Por que que ela é quebradiça? Porque ela leva a gordura de coco e o creme, né, de castanha ou de amendoim, tanto faz. E o ponto dela é diferente de uma torta convencional, de uma massa convencional. Então, isso daqui é algo que nós temos que, de fato, ter paciência e lidar com isso, tá? Porque não é simples mesmo de abrir, ela fica uma massa rachando, quebradiça, é normal. Mas dá certo no final, então tem que ter um pouquinho de paciência abrindo e unindo, né? Dessa forma aqui. Eu vou colocar um outro filme. Essa técnica aqui de abrir no filme, ela ajuda demais. Dá pra você abrir na mão também. Eu vou fazer um pedacinho dela, eu farei a bordinha dela com as mãos, para mostrar as duas maneiras de preparar isso daqui. Olha, aqui ela ainda está rachando, só que eu posso ainda mexer com ela aqui na forma. Então, eu tiro rapidão, trago a minha forma para cá. Ó, ela quebrou, mas isso daqui não é um problema. Na verdade, até ajuda a modelar. E as bordas, eu posso fazer dessa maneira aqui. Abrir com o rolo no filme é uma maneira de padronizar a espessura da torta, deixá-la por igual. Isso facilita muito a montagem, o ponto de cocção dessa massa, né? Ela assa por igual, isso é importante. E o tamanho das bordas, mas nesse caso aqui, como é uma massa vegana, o ponto dela é muito diferente de uma massa de uma pâté brisé, de uma pâté sucré convencional, né? De uma massa francesa, uma massa dessa confeitaria clássica. Bem, aqui para acertar a borda, olha, é legal utilizar uma espátula, pode ser uma colher também. Com a colher também dá. Deixei uma colher aqui, ó, para mostrar que com a colher também é possível. Não precisa ter de cara assim uma espátula para fazer, né? Porque dessa maneira aqui a torta fica mais bonita. Isso é um ponto. E o outro ponto principal é que ela fica com a borda mais grossa. E isso ajuda na hora de desenformar. Por quê? Porque ela não quebra com tanta facilidade. Ela não vai quebrar, né? Com tanta facilidade. Então é importante ir fazendo essa borda aqui. A gente tem que ter um pouco de noção, assim, para ver se está tudo na mesma altura. Esse cuidado é aquele cuidado artesanal, né? Que a gente precisa pensar um pouco na estética da torta. Então, vem aqui, ó. Eu tô fazendo com a colher para mostrar que não é impossível. Nós podemos utilizar instrumentos simples de cozinha para fazer uma coisa bacana. Então, não precisa ter todo um arsenal, né, de cozinha para poder executar uma receita. Olha aqui, ó. Prontinho. Esse é um ponto. Agora é um outro segredo muito importante, furar essa massa, porque ela vai sozinha para o forno, ela não tem recheio, ela vai assar sozinha. E aí, se eu não fizer esses furos, vai acontecer de criar ar entre a forma e a massa, e essa massa ela vai deformar, ela vai ficar horrorosa. Então,
A ideia é fazer muitos furos, principalmente no meio aqui, olha. Isso daqui não interfere em absolutamente nada do resultado final, mas ajuda muito a manter a massa bonita na forma. Então, tem que furar mesmo. Furar, furar, furar sem preguiça. Ó. E vai furando, vai furando. Existem muitas técnicas. Essa daqui é a mais simples. Tem pessoas que separam feijões, aí colocam uma espécie de papel manteiga vegetal em cima da massa, vem com feijão e coloca o feijão para o feijão fazer um peso na massa e deixar a massa retinha. Existem até sementes que são comercializadas no mercado justamente com essa finalidade de fazer um peso em cima da massa de torta. Mas, regra geral, não precisa de tudo isso. Dá para fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui, com bastante cuidado, ó, furinho, 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 e levar para assar sem crise. Isso daqui é uma coisa bem simples e comum. Ó. Prontinho. Agora essa massa vai assar. Vamos lá. Peguei aqui, vou levar ao forno. O meu forno já está ligado, 180 graus, foi pré-aquecido, isso é importante. E vai ficar aí pelo menos uns 20 minutos nesse calor de 180 graus, até adquirir uma cor levemente dourada e uma certa crocância. Agora, enquanto a massa está no forno, nós vamos preparar o recheio de manga. Para o recheio, você vai precisar de 2 mangas Palmer ou Aden, 2 inhames cozidos, 60 gramas de açúcar demerara, 15 gramas de agar-agar, 30 ml de água, suco de 1 limão e para decoração da torta, alguns morangos, figos, manga, ameixa, castanha de caju, você escolhe. Aqui nós vamos começar processando todos os ingredientes do recheio. Esse recheio ele não tem muita dificuldade em ser executado. Claro que você deve estar se perguntando por que do inhame no meio disso tudo. Porque o inhame ele substitui o que seria um creme de leite, um leite condensado, por conta do ponto do recheio. O inhame ele é esse fruto aqui. É importante cozinhar com a casca. Por quê? Ele tem esses pontinhos aqui que é natural do fruto, que quando cru é rosa, tem uma cor rosada. E essa substância do inhame provoca uma alergia na pele. Então, se nós descascarmos o inhame cru, há o risco de nós desenvolvermos essa coceira, é como se fosse uma queimação na pele. E aí a coisa fica bem feia. Então é melhor, para prevenir, sempre cozinhar o inhame com a casca. Aí uma vez cozido, vem com a faquinha e descasca o inhame sem problema nenhum. Bem, aqui olha, eu vou já. O inhame ele tá frio, isso é importante. Então com uma faquinha. Isso daqui é para ajudar a bater, né? Então pica. É importante que sejam 2 inhames. Pode ser um maior ou menor, mas tem que ter 2 unidades para fazer o creme na quantidade certa. Então, aqui os inhames. Eu não cozinhei muito até desmanchar. Ele ficou fervendo na água uns 15 minutos. Pronto, eles ficaram, né? Os inhames. Agora eu vou colocar a polpa de manga. Aqui eu tenho 2 mangas que foram descascadas, picadas e batidas no liquidificador. Essa manga, por que a Palmer ou a Aden? Porque são as únicas mangas que não possuem pelinhos. E os pelinhos, eles mantêm, né, uma textura estranha no creme. Além de que para bater fica super difícil. Então, as mangas, tanto da variedade Palmer quanto da Aden, não possuem esses pelinhos, então ajuda pra caramba nesse momento aqui. Aqui é a polpa da manga pura, não tem nada, não tem água, não tem absolutamente nada aqui. Inclusive, as minhas mangas estavam gigantes, então eu nem irei usar toda essa polpa. Ah, sobrou, o que eu faço? Essa polpa aqui ela pode virar suco, ela pode virar geleia, ela pode ser congelada,
que é maravilhoso, até para ser uma outra torta depois, né? Então, não tem problema algum guardar a manga dessa forma. Aqui, olha, eu tenho mais ou menos quase aqui não chegou a 1 litro, tem uns 800, então é mais ou menos essa medida aqui do liquidificador, tá bom? Aqui eu vou entrar com o suco de limão. No caso aqui, eu usei o limão siciliano, isso é completamente opcional. Eu não gosto de descartar a casquinha do limão siciliano, porque é uma casquinha muito perfumada, muito poderosa. Então, só para, né, não desperdiçar a casquinha mágica, eu estou usando aqui, mas não é algo obrigatório. Aqui eu tenho o açúcar demerara e nós vamos bater para depois acrescentar o agar. Então, vamos bater. Prontinho. Aqui já processou bastante. O que eu vou fazer agora? Eu preciso dissolver o agar. O agar, gente, agar-agar, né? É uma gelatina, digamos assim, proveniente da alga marinha. É uma gelatina vegetal. E é imprescindível dissolver aqui antes de ir para o creme, porque senão corre o risco de criar esses gruminhos aqui. Então precisa ter essa paciência. A água está morna, então isso ajuda pra caramba também. E aí, com um pouco de paciência, tem que ir dissolvendo essa gelatina. Tem que tomar um certo cuidado, porque alguns agares que vêm a granel, eles são muito arenosos, pela qualidade mesmo. Então, é legal comprar em envelopinho fechado, num potinho fechado, porque pode ser que pela quantidade do agar, a sua receita fique um pouco arenosa. Então, é legal prestar atenção nesses detalhes, né? Então, nós vamos acrescentar aqui o agar, que ele já vai ajudar um bocado na textura. Bem, a massa já assou, está douradinha, momento de retirar do forno. Pronto. Eu tenho o recheio cremoso, certo? A massa não precisa esfriar totalmente, pode colocar aqui, até porque esse recheio aqui está relativamente morno por conta do agar-agar, né? Então, aqui não é necessário tirar da forma, tá? Então, nós vamos manter a torta na forma, porque a forma vai ajudar a torta a ficar inteira até o momento de retirar daqui. Prontinho. Aqui é importante dar uma boa alisada para ela ficar bem bonita. Agora, eu tenho a castanha de caju aqui, que eu quero fazer a borda dessa torta. Por que eu estou colocando a castanha de caju agora? Para ela grudar no creme e não ficar sambando, né? Não cair na hora que for cortar, ela ficar inteira, então... Agora, ela dessa maneira vai gelar pelo menos umas 8 horas. Se ela não ficar esse tempo na geladeira, ela não monta. Então é importante deixar, eu aconselho até fazer a torta na véspera do consumo dela, né, do evento, jantar, o que seja lá o que for o destino, mas faça com antecedência, porque ela precisa esfriar e montar. Então, 8 horas pelo menos na geladeira. Aí depois nós vamos entrar então com as frutas picadas. A torta já está geladinha esperando pelas frutas.
Eu escolhi algumas frutas assim bem coloridas para dar contraste com o tom da manga bem amarelinho. Eu vou começar aqui, eu piquei já, aqui eu tenho ameixa. Essa ameixa é aquela ameixa bem roxinha escura, então nós podemos começar fazendo um desenho que mantenha uma certa lógica aqui de distribuição, pensando que torta é uma coisa que é para ser bem bonita, então tem que ter uma calma para fazer isso daqui. Olha que beleza ficou essa torta de manga com frutas frescas e ainda por cima vegana. Essa aula maravilhosa foi um aperitivo para você poder conhecer o nosso curso Veganos Saboridos. Você pode visitar a nossa página doisnacozinha.com e conhecer as outras aulas que estão disponíveis com conteúdo de cozinha vegana, contemplando a confeitaria e a panificação. Eu tenho certeza que você irá gostar e aprender muito sobre o universo da culinária saudável e vegana. Até a próxima!